Olá, tudo bem? Nós estamos de volta no novo ano e quero aproveitar aqui em nome do Mídia Livre, da direção do Mídia Livre, para desejar a todas e a todos um feliz ano novo, com saúde, com paz e com liberdade e com democracia. Quero também agradecer a todas e a todos pelo ano passado. Vocês foram ótimos, vocês contribuíram, nós obtivemos 34 milhões de visualizações. É muito grande para quem está aqui no fim do mundo, no Ceará, um pedacinho do Nordeste valente e revolucionário. Muito obrigado. Em 2017, nós obtivemos 17 milhões. O ano passado mais que dobramos e esse ano a gente está começando. Por isso a gente pede aí a participação de vocês da mesma forma, compartilhando, curtindo, comentando, fazendo crítica e inclusive mandando matéria e fotografia se quiserem. A direção do Mídia Livre decidiu que as pessoas que quiserem colaborar como articulista no sentido de mandar matéria escrita será publicada. Tá bem? Então a gente agradece. E uma outra coisa, para se fazer um trabalho desse tamanho, é sempre muito difícil. Os equipamentos são caríssimos. Um pequeno microfone custa os olhos da cara. Então, se quiserem também contribuir, algumas pessoas contribuem e gostam de contribuir, outras não. Quem achar que vale a pena, que ajudará no desenvolvimento da democracia, que é uma coisa muito importante para qualquer nação, pode contribuir. Embaixo você vai ver 3 contas. Então, se fizerem isso, a gente agradece também imensamente. O tema de hoje é as impressões nossas em relação ao governo. É claro que a gente não vai partir do zero, a gente já tem um bom caminho andado. Nós já falamos muito a respeito desse governo. Não pelo que nós gostaríamos que ele fosse, ou de ruim ou de bom, mas pelo que ele se apresenta. Porque, como vocês sabem, o cidadão Jair Bolsonaro se apresentou como fascista, como homofóbico, como preconceituoso e como arrogante, ao ponto de querer menosprezar todo mundo. Eu quero lembrar aqui 2 frases dele. Uma moça, ao entrevistá-lo, perguntou se uma filha dele namorasse com um negro, por exemplo. Aí ele disse: os meus filhos são educados, os meus filhos jamais cometeriam uma coisa desse tipo. Foi mais ou menos assim a fala dele. Sei bem que ele disse: meus filhos são educados. O que isso quer dizer? A cor negra não pode ter nenhuma equivalência com quem é educado. Portanto, a cor negra está em relação ao que ele fala, está associada a uma porcaria qualquer. Isso é preconceito e que é muito grave para o presidente da República. A outra frase dele, a moça entrevistando, perguntou por que ele recebe o auxílio alimentação, se ele tem inclusive alimentação no Congresso Nacional. E, aliás, não era nem o auxílio alimentação, não. Isso que era auxílio moradia. Ele tendo residência e ainda assim recebia o auxílio moradia. Ele disse: eu recebia para comer gente, já que eu estava descasado. Isso não é resposta que se deu a uma mulher, uma repórter.
Ele tinha que explicar fundamental motivo pelos quais ele recebeu o auxílio ou alimentação ou moradia. Eu agora não lembro qual dos auxílios fora perguntado para ele. Então, é arrogante, né? As duas coisas, arrogante e preconceituoso, além dos outros predicados. E começa o governo. Nós estamos agora vivendo uma nova realidade. O governo do Michel Temer, que foi o primeiro governo após o impeachment da presidenta Dilma. Um impeachment baseado em uma mentira, pedalada fiscal. Isso não existe. Nunca existiu. Segunda mentira, de que tudo que estava acontecendo de ruim no Brasil, a culpa era do PT e da presidenta Dilma. E as empresas de comunicação, como a Globo, o SBT, Record e outras revistas e jornais, contribuíram com a divulgação dessa mentira, de forma sistemática para criar um ódio na população e ganhar as eleições a partir das mentiras, dos boatos e do ódio. E ganharam a eleição. Então, tudo isso faz parte do golpe. E o governo que nós temos é fruto de um golpe arquitetado pelas grandes empresas, pelo grande capital e pelos Estados Unidos, principalmente. Então, como vocês veem, é um governo que nos deixa uma impressão muito ruim, né, de arrogância, de prepotência, de predomínio do capitalismo, em detrimento da maioria do povo brasileiro, que é o povo trabalhador e que é o povo que nem emprego tem. Por exemplo, Petrobras. As empresas de comunicação disseram que a Petrobras teve um enorme prejuízo. É verdade. Mas não explicaram a origem do prejuízo. Tem que explicar, a gente tem que ser verdadeiro. A imprensa tem que ter ética. Quando se estuda o curso de comunicação, um dos temas é ética. Eu não posso deixar no ar uma dúvida. Eu tenho que dizer o fato como o fato aconteceu. Por que a Petrobras teve realmente o prejuízo? A culpa foi do PT? Não, é mentira. Os intelectuais sabem disso, os estudiosos sabem disso, os jornalistas honestos sabem disso, as pessoas que leem um pouco sabem disso. Os Estados Unidos se juntou com a Arábia Saudita e, premeditadamente, eles organizaram uma tramóia para reduzir o preço do barril do petróleo, que em 2014 custava 110 dólares, não é 110 mil, 110 dólares. E eles reduziram para 27 dólares. Se você, meu caro amigo, minha cara amiga internauta, se você tem, por exemplo, uma loja mesmo que pequena, para vender confecção, e você vendia, por exemplo, short, jeans, vamos dizer a R$60, e o preço do short caiu para R$12, por exemplo, você passa a ter um prejuízo brutal. Mas a culpa não é sua, a culpa é da desvalorização do short. A mesma coisa aconteceu com a Petrobras. Os Estados Unidos fez essa burla comercial, juntamente com a Arábia Saudita, e derrubaram o preço do petróleo para prejudicar dois países, o Brasil e a Venezuela. A Venezuela porque é grande produtora de petróleo e o Brasil porque descobriu
o pré-sal é hoje uma grande potência. Então eles pegaram isso, disseram que teve o prejuízo, colocaram que o prejuízo era em virtude da corrupção histórica da Petrobras e incriminaram a presidenta Dilma e o PT, e aí o ódio veio. E esse governo é fruto desse ódio e dessa falta de desinformação, que inclusive os jornais da Inglaterra, por exemplo, estão divulgando isso. Qual o efeito de uma desinformação para o resultado final de uma eleição? Bom, mas vamos lá. Esse governo, inclusive, já prometeu na campanha eleitoral o que iria fazer, como, por exemplo, reforma da Previdência, o fim das leis que protegem os trabalhadores e outras coisas mais que todos vocês viram na televisão e nas falas públicas dele. Então, as pessoas já sabiam, não votaram enganada. É a primeira vez que eu tenho conhecimento que na literatura do mundo as pessoas votam em quem já prometeu lhe ferrar. Isso aconteceu no Brasil. É um fenômeno que os cientistas precisam estudar para compreender que fenômeno é esse. Gente, a reforma da Previdência que está sendo aí preparada, e é uma segunda proposta, porque a primeira proposta está lá naquele projeto do Michel Temer, dos golpistas, todos aliados para dar o golpe, que era chamado Ponte para o Futuro. Na Ponte para o Futuro tinha primordialmente 3 coisas. Primeiro, congelamento de recursos para investimentos no Brasil. Segundo, reforma da Previdência. E terceiro, a reforma trabalhista. Essas coisas, eu vou comentar aqui um pouco de cada uma dessas coisas. Vejam bem, o congelamento dos recursos para investimento do Brasil já passou do Congresso, já é lei, já está em funcionamento. Pelo um período de 20 anos, todos os recursos serão limitados para investimentos, para a educação também, para a saúde também. Quem vai perder com isso? A classe trabalhadora, a classe pobre, a dona de casa, o agricultor. Isso vai ter consequências gravíssimas. Mas já passou e Bolsonaro apoiou isso aí. Inclusive votou porque ele era deputado na época. Segundo, a reforma da Previdência. Essa lei que é antiga, eu tenho falado várias vezes e acredito que já falei aqui nessas lives do Mídia Livre, as consequências disso. Porque hoje a Previdência Social, no regime geral da Previdência Social, é assim. Para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural, que trabalha que tem uma relação de trabalho, um regime único da Previdência Social, ele precisa contribuir, se for homem, 35 anos. E ter, no mínimo, até o ano passado, 53 anos. E a partir desse ano, 55 anos. 55 anos. E para a mulher, ela teria que ter 30 anos de contribuição. Tendo essas prerrogativas, já se aposentaria. Pronto, isso é uma segurança. E tem mais, não se aposentaria como uma dávida do governo, não. Ela pagou durante 30 anos, se for mulher, e ele pagou durante 35 anos. Raciocinem comigo. Mais ou menos 30 milhões de pessoas com carteira assinada, pagando todo mês a Previdência Social. Um volume monstruoso de dinheiro.
né, que vai sendo guardado, que vai sendo aplicado e que vai correndo juros sobre ele. Então, a Previdência Social administra isso, paga os aposentados e aplica dinheiro, a sobra. Então, ninguém está pedindo favor ao governo, nós pagamos para nos aposentar. Bom, mas a expectativa de vida aumentou em Ibiapina. Por isso, se aposentar com um pouco de antecedência, não gera um problema? Gera, é verdade. Agora, não é necessário fazer uma previdência social tão bruta como é essa aí, que bota para esmagar as pessoas. Nós não podemos esmagar as pessoas, pelo contrário, nós devemos proteger as pessoas, é papel do Estado proteger as pessoas. Então, se ela mudar como quer agora o Bolsonaro, numa proposta que é um pouco melhor do que a proposta do Michel Temer. Ele está propondo, em vez de 65 anos, como propunha o Bolsonaro, o Michel Temer, ele está propondo que o homem se aposente com no mínimo 62 anos. Então você sai de 60, você sai de 55 para 62. São 7 anos a mais. E a mulher sai para 57. Gente, não é brincadeira não. Pesquisem. Ora, no regime atual, muita gente já fica sem se aposentar, porque não consegue o tempo de trabalho necessário. Imagine com essa mudança. E imagine também homens e mulheres ficando velhos sem ter direito à aposentadoria. Qual vai ser o tamanho deste cinturão de pobreza? Então, esse governo não nos serve. Esse governo é um governo dos capitalistas, para prover os interesses dos capitalistas. Ocorre que no Brasil, que é a nossa pátria, não existem apenas capitalistas. Pelo contrário, os capitalistas são poucos, aproximadamente 10% da população brasileira. O resto é trabalhador. E se não é trabalhador, é porque está desempregado em virtude do capitalismo não oferecer os empregos necessários para todo mundo. Essa é uma questão a ser refletida, e eu lamento que o governo assuma, que o governo faça essa proposta de reforma da Previdência, e que para ele é imperiosa, e os partidos de esquerda e o movimento sindical já não estejam preparando uma grande manifestação nacional contra isso. Nós vamos fazer essa manifestação no dia da votação. Não adianta fazer no dia da votação, é palhaçada. É só para dizer que está fazendo, para mentir para as pessoas. Tem que fazer agora, para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção da juventude. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, na roça, trabalhando com o meu pai, na agricultura familiar. E depois fui ser operário e paguei a minha Previdência Social. Durante 40 anos, ininterrupto, eu pagando a Previdência Social. Me aposentei além do prazo que eu teria para me aposentar. Então, eu trabalhava e eu tinha essa segurança que um dia eu conseguiria a aposentadoria. Mas grande parte dos jovens brasileiros não se aposentarão. E só Deus saberá dizer qual será o futuro desses jovens. Então é preciso dizer isso aos jovens. Os sindicatos rurais têm que discutir isso nos rádios locais. A CTB, a CUT, as outras centrais sindicais, todas elas devem se unirem. E assim como os partidos políticos e os movimentos de jovens, de mulheres, de estudantes,
para fazer, a partir de agora, uma reflexão sincera, sem precisar de dizer uma mentira. Não podemos mentir, vamos dizer só a verdade. Vamos dizer que uma reforma da Previdência é necessária. Agora, tem que ser uma coisa gradual, tem que ser uma coisa honesta, tem que ser uma coisa compatível com a realidade. Se tiver que aumentar 1 ano, 2 anos, tudo muito bem. Agora, a brutalidade que estão fazendo é exatamente para acabar com a Previdência Social e jogar todo mundo para a Previdência Privada para nós sofrermos nas mãos dos bancos. Se a juventude, as mulheres e a classe trabalhadora compreender isso, que precisa ser dito agora, nós precisamos ter mínimas manifestações e ir juntando força para poder lutar, não contra o governo, mas contra as reformas que esse governo vai fazer contra a juventude e contra o povo brasileiro e principalmente a classe trabalhadora. Ficar calado agora é covardia. Não pode. Não pode. Está errado. Estamos vendo o inimigo avançar sobre nós e nós aqui calados esperando que as coisas aconteçam por obra e graça do Divino Espírito Santo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, essa expectativa é assustadora, é brutal, é animalesca contra a classe trabalhadora. Essa é uma impressão. Em relação à reforma trabalhista, que tirou direitos da classe trabalhadora, e ela também foi brutal. Por exemplo, um item dessa reforma, gente, diz o seguinte: se o trabalhador entrar na justiça contra uma empresa e perder a questão, ele vai pagar uma multa e vai pagar as custas do processo. Eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Fiação Tecelagem do Estado do Ceará. Um orgulho imenso, aprendi muito. O sindicato é uma universidade. Eu tinha muito trabalho. Quando tinha um problema grave numa empresa, que somente a justiça poderia resolver aquele problema, o sindicato tinha os advogados, nós tínhamos 3 a 4 advogados, e o trabalhador não pagava nada, porque o advogado do sindicato é quem faz a ação para resolver as questões dos trabalhadores. Mas eles não queriam ir para a justiça, porque demorava. E como eles estavam com tanta precisão, eles queriam que fosse resolvido logo, talvez até através de um acordo no qual eles perdiam boa parte dos recursos. E nós sempre incentivávamos para não fazer acordo, porque a gente sabia que aquela questão era real e que ele ganharia na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela tem sido muito importante na defesa dos direitos desse povo que é desprovido de qualquer direito. Aí tu imagina agora, sabendo que demora e que se perder ainda vai pagar a multa e as custas do processo. Não vai para a Justiça. Portanto, o que essa direita vagabunda disse para o Brasil, para os empresários brasileiros: deitem e rolem em cima da classe trabalhadora, porque além de nós enfraquecermos os sindicatos, não vamos permitir nem que eles entrem na justiça a favor da classe trabalhadora, porque ela não vai entrar com medo. Isso é um absurdo, isso é uma reforma brutal, isso é coisa da Idade Média e não da Idade Contemporânea. Que perspectiva eu posso ter em relação a esse governo? Eles deram uma entrevista agora, a equipe de governo. Eu não sei se vocês observaram o cuidado científico que a gente tem que ter em relação a uma fala de um governo ou de uma autoridade qualquer sobre qualquer tema. O que eles disseram? Se não passar a reforma da Previdência, nós já temos o plano B. Quem disse isso? O economista TG, que é o ministro da Economia do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: o plano B é exatamente nós flexar ou desindexar os recursos financeiros. Eu pergunto aqui, meu caro diretor Daniel, meus
caros sindicalistas, meus caros professores e professoras, quando uma autoridade diz assim, se não passar a reforma da Previdência, nós já temos o plano B. Nós vamos desindexar ou flexibilizar os recursos. O que é que as pessoas entendem, meu Deus? O que é que a dona de casa que está no Bom Jardim, que está lá no Rio Grande do Norte, que está lá no Brás, em São Paulo, que está no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, vai entender por isso? Gente, isso é gravíssimo. A Constituição brasileira, ela prevê, e a lei que regulamenta prevê, que o governo federal tem que gastar um percentual dos recursos do governo federal para a educação e um percentual para a saúde. São gastos que já ficam previstos no orçamento, que é um percentual fixo para a educação, por exemplo. Aí esse percentual vai servir para pagamento de professor, de salário de professor, para merenda escolar, etc, etc e etc. O que é que ele quer? Acabar com isso. Aí ele pode dizer, não, o percentual hoje para a educação deixa de ser o atual percentual e a gente reduz aqui em 10%. A gente corta pela metade o recurso. A educação hoje vocês já reclamam, eu já reclamo, todos nós reclamamos, porque a educação ela não tem ainda a qualidade que deveria ter, apesar de ter melhorado muito nos governos do PT, porque o presidente Lula propôs e sancionou a lei, né, ajudou a colaborar e sancionou a lei do piso dos professores, o Fundeb, que já vem bem de antes, mas o presidente Lula melhorou a quantidade de dinheiro, não é, para poder garantir a melhoria da educação no Brasil. Hoje, por exemplo, o FIES e todos esses programas inerentes ao curso superior pode ser feito a partir de um financiamento do governo federal. Se você corta recursos, naturalmente não se vai ter na educação esse recurso e a juventude é prejudicada. Então, que governo é esse que conspira contra os interesses da maioria do povo? De modo que eu tenho aqui muitas impressões ruins. A outra que nós devemos analisar, não como paixão besta, como se fosse torcedor de time, mas como pensadores, né, como cidadãos. A relação promíscua do Brasil com os Estados Unidos, um país predador, um país que conspira contra todas as economias. Por exemplo, conspirou contra o Brasil nessa questão da desvalorização do petróleo, que eu comecei a minha live falando sobre isso. Vocês sabem o que significa um prejuízo desse tamanho? O Brasil, que é produtor de petróleo, que vende petróleo lá para fora e que também consome muito petróleo internamente, ter um prejuízo desse tamanho? Uma coisa absurda, brutal, que irresponsavelmente essas empresas vagabundas de televisão não esclareceram isso para o povo brasileiro e deixaram acontecer essa tragédia que aconteceu com o nosso povo, com o nosso país. Não pode. Eu sei que teve corrupção mesmo na Petrobras faz muitos anos. Agora, o que temos que combater é o problema da corrupção, que em relação a esse prejuízo
é insignificante, não valia nada. Não é certo, porque corrupção não é certo, mas não valia nada, é coisa insignificante, alguns tostões. Agora, esse prejuízo da nossa economia, que gerou um problema brutal, monstruoso, e que afetou todos os setores em virtude da boataria que foi feita, isso nós não podemos aceitar. Os Estados Unidos sempre conspirou, quando ele queria fazer a ALCA, por exemplo, na década de 90, que nós combatemos. O Bill Clinton, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, que estava com a pressa medonha para aprovar a ALCA, fez as seguintes declarações, abre aspas, nós temos 4% da população do mundo, vendemos 22% de tudo que funciona como mercadoria no mundo, e se quisermos continuar fazendo parte dessa fatia do bolo, precisamos vender nossos produtos para os outros 96% da população. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, qual era o crime que eles iam cometer na época contra o nosso país? A ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Como vocês compreendem perfeitamente, livre comércio, ninguém paga imposto a ninguém. Todos os produtos americanos que entrassem aqui no Brasil, os americanos não precisavam pagar imposto para esses produtos entrar no Brasil. O Brasil vendia também lá, não precisava pagar imposto. Tudo bem, nessa lógica aí está tranquilo. Ocorre que não é assim. O Brasil vende lá e eles vendem cá. Nesse bloco comercial que estava sendo formado, e o Fernando Henrique Cardoso era o capacho dos Estados Unidos na época, estava concordando plenamente com tudo e já tinham assinado 3 etapas do acordo. Envolvia 34 países dos países deste hemisfério, envolvendo a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é o nosso caso. Esses 34 países têm 800 milhões de pessoas. É um número absurdo. E o PIB desses países é de 11 trilhões. É uma coisa monstruosa. Mas como era a relação? Estados Unidos, México e Canadá podia mandar para os outros países, para os 31 países, 88% dos seus produtos. E os 31 países, incluindo o Brasil, mandava para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, apenas 12% dos produtos. Quem ia vender mais? Não precisa fazer a pergunta, é redundante. Estados Unidos é um país industrializado de uma tecnologia de ponta. Os produtos são bons e saem, inclusive, com um preço mais barato. Aí se eu perguntar, o brasileiro ia comprar quem? Da indústria brasileira ou da indústria americana? É claro, da indústria americana, porque tinha vantagem, porque era mais barato e a qualidade é muito boa. Mas se fosse só assim, era bom. Se todo mundo compra lá, a indústria aqui vai produzir para quê? Para vender a quem? Então você ficava desempregado, não ia poder comprar os produtos dos Estados Unidos. Quando a gente faz uma reflexão profunda e científica dos fenômenos sociais e econômicos, a gente compreende o problema dessa questão que recai sobre nós mesmos. Então, os Estados Unidos é predador. Os Estados Unidos é destruidor das economias dos outros países, porque o que eles querem é exatamente o que disse o Bill Clinton. Produzir aqui, dar emprego aqui para os nossos americanos e vender lá fora e arrebentar com essas economias sem nenhuma preocupação com o povo desses países. Tem que compreender isso. Não podemos ser ignorantes. Pobres nós somos. Tecnologia deficitária, é verdade, nós somos um país em desenvolvimento. Agora, burro não podemos ser, pelo amor de Deus. A Rede Globo, esgoto de televisão, tem contribuído muito para esse tipo de coisa. Por isso, eu quero indicar a vocês
no final da nossa live, este livro, A História Secreta da Globo. A História Secreta da Globo, como ela foi fundada, as falcatruas que Roberto Marinho fez para fazer uma empresa, um conchavo ilegal com os Estados Unidos e fazer a cabeça do povo brasileiro em prol do grande mercado do império. Foi um acordo criminoso contra a nossa Constituição e contra as nossas leis. É de um jornalista brasileiro e eu peço a vocês, se puderem, adquiram. Esse livro é do Daniel Hess, ele é do Rio Grande do Sul. Então, amigos, estamos encerrando aqui a nossa live. Muito obrigado pela audiência, por terem compartilhado, curtido e comentado. E quero também aproveitar aqui o ensejo para agradecer a Casa Vermelha do vereador Guilherme Sampaio, que nos cede gratuitamente esse espaço para que a gente possa fazer o nosso trabalho. No ano de 2018 foram 34 milhões de visualizações e nós vamos agora para uma tarefa grandiosa. Vamos superar os 34 milhões. Contamos com vocês. Grande abraço, muita felicidade.